José Martínez revelou o arrependimento, mas ninguém percebeu a sua declaração direito no Corinthians. Todos en esta vida tenemos errores y si yo cometí un error, yo pido totalmente disculpas, pero no fue mi intención volver tarde. Yo lo que quería era volver lo más pronto posible porque sabía de la lesión que tenía y quería resolver lo de mi lesión, ¿sabes? Entonces si he de pedir disculpas, le pido disculpas a toda la torcida de Corinthians. Este canal é dedicado a notícias e curiosidades do Timão. Inscreva-se no canal. Yo de verdad, si es de volver a Corinthians, yo vuelvo a Corinthians porque amo Corinthians de verdad. Ele foi embora pelas portas do fundo, sumiu por mais de um mês, voltou lesionado, causou um escândalo que ainda ecoa no Parque São Jorge até hoje. Todo mundo jurou que esse homem odiava o Corinthians, mas hoje ele disse algo que ninguém estava esperando ouvir. Fica até o final porque isso vai virar sua cabeça de ponta cabeça. Para quem não se lembra direito, e tem gente que preferia esquecer, né? José Martínez chegou ao Corinthians em agosto de 2024, com pompa e circunstância. O volante venezuelano de 30 anos assinou com o Timão até o final de 2027, vindo do Philadelphia Union dos Estados Unidos, e na chegada ele fez a festa, era abraço, era declaração de amor pelo Corinthians. Estou muito feliz, contente de vir ao Corinthians, uma equipe como grande aqui no Brasil. Foi a melhor decisão que pude tomar na minha vida. Essas foram as palavras dele no dia de sua apresentação. Bonito, né, galera? Guarda essa frase. Ele vai se importar mais pra frente. Essa frase vai importar. Essa frase vai ser importante ali pra frente. Martínez atuou pelo Corinthians em 70 jogos, nas temporadas de 2024 e 2025. Foi campeão da Copa do Brasil em 2025 e do Campeonato Paulista em 2025. O cara levantou taça pelo Timão. Virou, tipo, um ídolo, meio ídolo, sei lá. Virou um jogador importantíssimo na peça desses títulos. Sim, tinha a cara do clube, aquela raça do meio campo, aquela disposição pra briga que a Fiel ama tanto. E então virou o ano de 2026 e tudo desmoronou. Janeiro de 2026, o elenco do Corinthians se reapresenta no CT Joaquim Grava. Um jogador, 2, 5, todos estavam lá, menos Martins. Os demais jogadores se apresentaram no dia 3 de janeiro e ele só pediu um novo documento no dia 13. Passaporte sem páginas em branco, visto de trabalho, uma história comprida e, convenhamos, difícil de engolir, né? Embora o clube reconheça influência da captura de Nicolás Maduro na questão, o assunto estava longe de parecer apaziguado. Mas espera, porque aí veio o detalhe que fez a diretoria perder a cabeça de vez. Circulavam na internet imagens de Martínez jogando pelado na Venezuela durante as férias. Pelada festiva, amistosa, sem pressão. Só que nas imagens ele aparecia utilizando uma proteção máxima no joelho esquerdo, justamente o que seria submetido à cirurgia. E sem outros registros do evento, ele também parecia mancando. Ou seja, o cara sabia que estava lesionado e não falou nada. A Fiel foi ao delírio, a diretoria foi às nuvens. O Dorival Júnior, treinador na época, bateu o pé e disse: hoje nós já temos uma alteração no meio de campo. Temos que ter consciência disso. Caso não aconteça uma contratação, vamos continuar tentando fazer o melhor. Vamos continuar trabalhando. Não sei o que entregaremos como resultado. Nem sempre teremos os melhores jogadores nas melhores condições. O técnico que mal sabia se ia ter o próprio time disponível, imagine a pressão. Quando Martins finalmente voltou para o Brasil, o clube e o jogador chegaram a um acordo para rescindir o contrato de forma amigável após uma reapresentação com mais de um mês de atraso e o diagnóstico de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que o deixaria fora de ação por boa parte da temporada. O Corinthians deixaria de gastar quase 9 milhões com a rescisão amigável de Martínez. Pensa bem, o clube economizou quase 9 milhões de reais, parece bom, né? Mas olha, o que o Corinthians ainda teve de bancar? O Parque São Jorge pagaria 30% dos valores que Martínez tinha ao receber em 2026, além dos custos de cirurgia que o jogador passaria no joelho. A saída foi articulada para evitar uma guerra jurídica. A rescisão amigável foi escolhida
como alternativa a uma possível demissão por justa causa, que poderia resultar em uma batalha jurídica prolongada. E assim se foi Martínez. Sem despedida, sem festa, sem beijo, a Fiel ficou com um gosto amargo. Muito trabalho sujo pelo meio campo, 2 taças e um final de uma novela mexicana. Mas aí, e aqui é onde a história ficou louca de verdade. O Corinthians demitiu Dorival Júnior em abril de 2026 desse ano. E Martínez abriu a boca. Ele disse o seguinte aqui, ó, no Instagram dele, né? Eu saí do time por tua causa, agora vai pagar a conta. Deus no comando, logo vão saber a verdade. Foi o que ele escreveu no Instagram, o Martínez. A internet pegou fogo, todo mundo leu aquilo e interpretou como raiva, como mágoa, como alguém jogando lenha na fogueira. A narrativa virou, Martínez não gostava do Corinthians, quer ir embora, o clube foi vítima. Mas espera, respira, que a gente precisa ler essa história com mais calma. Aqui é onde a maioria dos canais errou a leitura. Todo mundo viu a indireta pro Dorival e concluiu, Martínez não liga pro Corinthians, nunca ligou. Mas olha o que realmente aconteceu. Martínez não disse que odiava o Timão, ele disse que saiu por causa do Dorival Júnior, que a culpa era do treinador. E logo vão saber a verdade, ou seja, na cabeça dele, ele tinha ainda mais a dar pro clube. Ele queria estar lá, ele foi embora contrariado. Quer dizer, ficou aí uma situação estranha no ar, né, galera? E quando você junta com o histórico dele dentro de campo, 70 jogos, campeão da Copa do Brasil, do Paulistão, raça, entrega, suor, o retrato que parece não é de um jogador que não se importava, não. É de um jogador que se importava demais e que fora de campo se perdeu completamente. Porque pensa bem, galera, Martínez chegou no segundo semestre de 2024 para salvar o Corinthians do rebaixamento, né? Um dos jogadores, né? E salvou ele e alguns outros jogadores. O Timão estava em 18º lugar quando ele chegou. O cara literalmente ajudou a tirar o clube do buraco no meio do campo, principalmente jogando ali pelo meio de campo com muita raça, né? E foi campeão da Copa do Brasil, campeão do Paulistão, títulos reais, memórias reais. A declaração de amor que ele fez na chegada foi a melhor decisão que pude tomar. Não era protocolo, era verdade naquele momento. O problema foi outro, foi a comunicação zero com a comissão técnica. Esse foi o erro do Martínez. Foi o passaporte deixado para a última hora. Foi uma lesão que ele escondeu, né, do Corinthians. Foi a pelada filmada enquanto a Fiel esperava o volante treinar. Foram escolhas ruins de um atleta que fora de campo não conseguiu ser tão competente quanto era nos 90 minutos dentro de campo. E agora, sem contrato, sem clube, olhando de longe o Timão jogar, Martínez carrega um peso que nenhuma Copa do Brasil apaga. O arrependimento de ter desperdiçado uma história que podia ser linda no Corinthians. Cara, imagine se ele tivesse chegado no prazo, tivesse comunicado sobre a sua lesão, tivesse tido a humildade de ser transparente com o clube, que ele dizia que amava. A torcida estaria contando com o nome dele até hoje. Em vez disso, virou um personagem trágico. Um homem que amou o Corinthians e deixou esse amor morrer por falta de profissionalismo. Isso, minha gente, isso aí é a história real de José Martínez e o Timão. Não é uma história de vilão, é uma história de desperdício. E desperdício dói muito mais do que uma maldade. O Corinthians segue, a Fiel segue e Martínez vai carregar para sempre a pergunta que não tem resposta fácil. E se eu tivesse feito diferente? Cara, se você chegou até aqui, você é de primeira, Timão, de verdade. Então faz isso agora, galera. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente não deixa nenhuma notícia do Corinthians passar em branco, não. Toda semana, todos os dias, né, temos uma análise, uma opinião e a verdade que outros canais têm medo às vezes de falar, né? Deixe nos comentários, você acha que Martínez errou feio? Ou o Dorival teve culpa no cartório? Quero ler a sua opinião aqui no canal. De primeira, Timão, sempre na frente. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, fiel torcedor. Vai, Corinthians!